Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o portal UAI. Este programa é veiculado todos os sábados e a íntegra da entrevista você lê sempre no domingo na edição do jornal Estado de Minas. Hoje estamos recebendo o sócio fundador e CEO da Ânima Educação, o Marcelo Batistella Bueno. Muito obrigado pela sua presença, viu, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra estar aqui, um canal tão importante, né, tão tradicional, que se confunde com a história de Minas Gerais e do Brasil. Uma grande honra estar aqui. Para nós também, vamos bater um papo bem legal. Lembrando que esse programa tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que você assiste com exclusividade no nosso canal do YouTube do Portal UAI. Então, eu gosto sempre de lembrar para o pessoal, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa youtube.com/portaluai para continuar acompanhando esta entrevista que está começando agora. Marcelo, a Ânima é um grupo enorme, né? Assim, são 12 centros universitários, me corrija se eu estiver errado, mais de 400 mil estudantes e está presente em 75% do território nacional. É isso? É isso, é uma grande honra, um grupo que tem a missão genuína de transformar o país pela educação, né, entregando educação de qualidade, com as principais marcas de ensino superior privada das regiões do Brasil. Ele é um grupo formado pela integração de instituições de ensino, não é isso? Ele vai se formando à medida que ele vai adquirindo instituições de educação. Ele é um ecossistema, né, um ecossistema de educação. Começamos no dia 6 de maio de 2003, em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte. Nasceu aqui em Minas. Nascemos aqui, eu morei 9 anos aqui, sou um dos fundadores, junto com Daniel Castanho e Maurício Escobar, né, e vários sócios. Nós começamos essa história linda, né, em Minas e de Minas para o Brasil. Eu queria entender uma coisa, assim, a Ânima vai adquirindo instituições de educação, muitas com uma longa tradição nesse segmento. Como é que a Ânima trabalha para manter isso, que é um fator que eu imagino seja importante na hora de adquirir um grupo, né? Preservar aquela tradição de um grupo que já está no mercado há muito tempo e ensinando as pessoas? Não, com certeza. Primeiro, educação no Brasil é regional, né? Então, você tem marcas regionais que estão nas suas regiões, nas suas cidades, entregando educação de qualidade por décadas, 50, 60, 90 anos. Começamos com a UNA, aqui em Belo Horizonte. A UNA cresceu pela região metropolitana de Belo Horizonte, para o interior de Minas, e agora entramos em Goiás e no Pará, né? Depois o UniBH, em Belo Horizonte também, a Unimonte. Então, são marcas regionais de famílias, professores, professoras, que dedicaram a vida deles e delas a essas instituições. Muitas têm o nome da família na sua marca, né? E que estão, durante décadas, entregando educação de qualidade. Nós temos a honra de continuar esses legados, né, esses legados importantes regionais, né? Então, a gente integra essas marcas em um ecossistema grande, né, que gera muito valor. 2, educação é para o resto da vida. Você vai no melhor que você conseguir ir. E conseguir passa por acesso financeiro, financiamento, Sim, bolsa, e também por mobilidade urbana. Então, a gente abre unidades em regiões que querem educação de qualidade. Então, nós abrimos várias regiões, várias unidades, vários campos, né, campi, em várias praças e regiões com as nossas marcas. E com isso a gente acaba oferecendo educação de qualidade para o maior número de brasileiros e brasileiras. Então, essa é a nossa lógica, ou seja, são faculdades, são centros universitários e universidades tradicionais com 90, 80, 70, 50, né? Nós estamos recebendo homenagens agora ao UniBH pelos seus 60 anos, né? 60 anos. Beleza, né? É uma beleza. Então, essa é a nossa lógica. E depois nós temos as verticais de conhecimento, né? Então, a primeira vertical que nós criamos foi a vertical de gestão, ou seja, a HSM é a nossa vertical de gestão, e a HSM se tornou o country partner, ou seja, o representante para a América Latina do que há de mais moderno em gestão, que é a Singularity University, Singularity do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Depois nós temos uma vertical de hospitalidade e gastronomia. Somos sócios dos franceses da Le Cordon Bleu. Daqui a pouquinho vamos falar disso. Vamos falar sobre isso. Legal. Então, uma vertical de hospitalidade e gastronomia. Temos uma vertical de direito, chamada EBRAD, Escola Brasileira de Direito, né?
e uma vertical de medicina, de escolas médicas, chamada Inspirali, que congrega 15 escolas médicas também no Brasil inteiro. Existe um trabalho específico com os alunos? Quer dizer, no momento em que aquela instituição está deixando, né, aquela instância de ser uma empresa familiar e tudo, e passando para um grupo gigante como é a Ânima, existe uma atenção específica com os estudantes? Existe. É sempre uma crença de que o estudante está entrando num ecossistema. Ou seja, ele vai ter condição de ter acesso a uma infinidade de vantagens e de benefícios, participando não de uma instituição isolada, mas sim de um ecossistema. Mas isso é uma construção, isso tem que ser construído. Também, o nosso estudante, ele vai atrás da qualidade. Eu sempre falo que educação não tem preço, educação tem valor. Então, o estudante nosso, ele vai no melhor que ele consegue ir, né, e escolhe as nossas marcas e entra no ecossistema da Ânima. Foi até interessante você falar sobre essa questão do acesso, né, porque, de maneira geral, investir em educação superior no Brasil é algo dispendioso, é caro, né, não é fácil, né? O ProUni é acessível no Grupo Ânima? Como é que a Ânima trabalha essa questão de acesso? Olha, o ProUni, na minha opinião, como presidente da Ânima e também como pessoal, né, o ProUni, para mim, é talvez o programa de maior sucesso do governo, um programa social. Né? Ele atende milhões de brasileiros e brasileiras que sonham em acessar a universidade e que só têm condição de acessar pelo ProUni. Veja só bem, nós temos estatisticamente na Ânima os alunos mais bem, são clusters, né, estatísticos, mais bem avaliados, que têm maior presença, são os alunos do ProUni, porque eles dão muito valor. É mesmo? Né? E geralmente é 1 em 4, 1 em 5 na família, é o irmão que está sendo exemplo para os demais irmãos. Então o ProUni é uma ferramenta de muito sucesso e espetacular. Depois tem outros financiamentos que a gente tem que buscar, ou seja, cabe ao Brasil olhar a educação como uma política de Estado, cabe ao Brasil olhar o acesso, porque a penetração do ensino superior do jovem brasileiro ainda é muito baixa. Existe um sistema de bolsas? Como é que funciona? Olha, o ProUni é um sistema federal de bolsas, né? Ou seja, mas eu digo de modo geral, não só no ProUni, mas Então, nós temos bolsas na Ânima também, nós temos bolsas em cada escola nossa, nós temos financiamento privado, hoje nós somos o maior cliente, o maior player de financiamento privado hoje, que é o Pra Valer. Ou seja, tem que ter uma gama de alternativas. Eu não acredito em uma bala de prata, em uma solução única. Tem que ter um leque de alternativas para que você possa endereçar esse assunto tão importante e tão representativo para o nosso país. O Brasil precisa olhar isso, e o Brasil não vai ser um país melhor se nós não olharmos a educação para valer. Marcelo, o ensino à distância hoje é uma realidade, né, nas unidades da Ânima também, né, claro, mas ainda mesclado com atividades presenciais, né? Como é que funciona na Ânima esse sistema híbrido? Olha, é interessante. Nós, provocados no bom sentido pela HSM, lá em 2014, 2013, nós vimos em outro setor, vou dar o exemplo do varejo, o varejo estava saindo daquela dicotomia entre venda online e venda presencial. Você não compra um televisor online, você compra um televisor da forma que for mais conveniente para você. Você pode ir na loja, escolher, receber em casa, você pode comprar em casa e buscar na loja, tanto faz. Naquela época, eles estavam optando por que eles chamavam de omnichannel, ou seja, omnichannel. E a gente falou, olha, educação não vai ser diferente. A educação vai ser híbrida. Né? E nós começamos a preparar a Ânima para uma oferta híbrida. Nós falamos que o uso de tecnologia, a gente achava que no futuro, o estudante queria escolher quanto que ele quer usar de tecnologia de acordo com a sua necessidade individual. Né? Então, você viaja muito, você vai usar mais tecnologia. Você quer ir mais presencial porque você está na área da saúde, por exemplo, você quer ir todo dia. A gente achava que isso ia acontecer. Veio a pandemia e a pandemia catalisou esse processo, né, e fez com que o jovem passasse a escolher. O tempo todo remoto. Após a pandemia, a gente tem visto o quê? Que o jovem tem escolhido mais ou menos tecnologia de acordo com a área do saber. Então, na saúde, eles querem mais presencial. Né? Em TI, por exemplo, eles não querem tanto presencial, querem ficar mais no digital. Então, acho que a discussão não é se é EAD, se é presencial, a discussão é o uso de tecnologia para melhorar
a relação de ensino-aprendizagem e melhorar o acesso também. Porque se você usa a tecnologia e consegue oferecer uma solução mais acessível para um público que não tem condição de entrar no ensino superior, ele pode entrar via o que chama de EAD, mas depois ele continua estudando no ecossistema. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta o Marcelo vai dizer se o ensino está caminhando para ser 100% remoto. Um instantinho só, a gente vai lá e volta. Estamos de volta para o segundo bloco do Em Minas. Hoje estamos conversando com o Marcelo Batistella Bueno, que é o sócio fundador e CEO da Ânima Educação. O Marcelo estava falando sobre o ensino à distância, o EAD, e eu pergunto, no futuro o ensino vai ser 100% remoto ou isso não é possível? Eu não acredito nisso. Né? Não, eu acho que a presencialidade, ou seja, o convívio, ele é sempre importante. Né? Ele sempre vai fazer a diferença. Agora, o convívio ele vai ter que ser cada vez mais diferenciado. Não vai fazer sentido você se deslocar para ter uma interação presencial se você puder fazer ela de casa. Né? Então, aquela experiência no campus universitário, ela tem que ser uma experiência única, diferente, né? E não uma experiência que você pode ter em casa. Se você pode ter em casa, você utiliza a tecnologia a seu favor. Então, eu acho que o jovem vamos dizer, os universitários vão cada vez mais aprender a lidar com uma experiência universitária presencial de qualidade, né? E o uso de tecnologia para melhorar sua relação de aprendizagem também com qualidade. E tem aqueles casos, né, por exemplo, curso de medicina, quando chega a anatomia, eu imagino que seja necessário que o aluno esteja ali presencialmente, né? Para poder aprender a fazer a cirurgia ou intervenções. Com certeza, né? Não só a medicina, mas a área da saúde inteira. Inteira, né? A presencialidade ela vai ser sempre importante. Laboratório de química. São sempre importantes, ou seja, por outro lado, muitas coisas que você pode fazer com tecnologia, com qualidade, você vai fazer também. Né? Como na vida do trabalho, hoje você usa o Zoom, você usa plataformas aí, Teams, né? E você pode fazer reuniões que são quase fossem presenciais. Né, e que facilita muito a nossa vida. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar a vida. E eu ia te perguntar exatamente isso, assim, como que a tecnologia é uma aliada nesse processo, né? Como é que são os investimentos da Ânima nessa área? Olha, a gente investe centenas de milhões em transformação digital, né, em inteligência artificial, em novas tecnologias. Nós temos também o Ânima Ventures, que busca startups, que seja startups dos nossos estudantes, seja startups que possam fazer a disrupção em algumas partes da educação, para que a gente possa, e da saúde também, para que a gente possa estar cada vez mais antenado e à frente aí do tempo. Eu acho que essa é uma prioridade, né? A transformação digital é uma área prioritária na Ânima e cada vez mais o nosso investimento será direcionado para isso. Porém, a tecnologia, no nosso ponto de vista, veio para ajudar e melhorar a relação de ensino-aprendizagem. Essa é a nossa visão. Então, a inteligência artificial, ou AI que chama, isso tem que estar a serviço do professor. Pois é, eu ia te perguntar especificamente sobre a inteligência artificial, porque ela está nessa polêmica toda, né? Assim, tem o bom uso, mas tem o mau uso também, e tem até o uso com má intenção. Né? Assim, a inteligência artificial mais ajuda ou atrapalha? Eu acho que ela mais ajuda. Eu vejo... Na educação, né? Eu vejo alguns grupos aí dizendo que isso aí veio como fazer a disrupção, que eu não acho que é um oponente, eu acho que isso é um aliado do professor e é um aliado do estudante também. Ou seja, para melhorar a sua relação de aprendizagem, para substituir funções repetitivas que a tecnologia pode fazer de forma muito mais rápida, muito mais eficiente e muito mais efetiva. Né? Essa é a nossa visão. Mas no campo da educação, eu pergunto especificamente assim, coisas do dia a dia mesmo. O aluno tem que fazer um trabalho e, em vez de ele fazer o trabalho, ele recorre à inteligência artificial. Quer dizer, como que o professor pode controlar essa questão, por exemplo? Né? Olha, primeiro... De ter a ferramenta só com o bom uso. Eu acho que primeiro é um modelo mental. Né? Ou seja, na nossa visão, o professor é e sempre será o centro de uma universidade. Né? Ele não vai ser substituído pela tecnologia. O ser humano vai ser cada vez mais humano. A tecnologia vai ser cada vez mais humana. Né? O humano, ele é insubstituível. Então, essa é a nossa visão. Agora, repetições e uso de tecnologia que você faz de forma muito mais efetiva, a tecnologia veio para ajudar
de forma única, né? Ou seja, o professor tem condição de ter forma muito mais individualizada, de conhecer muito mais cada aluno e no detalhe da aprendizagem com tecnologia, de forma escalável, né? Ou seja, vai para outro patamar na relação de ensino e aprendizagem. Essa é a nossa visão. Marcelo, vamos falar um pouquinho de currículo, que é uma coisa muito importante, né? O estudante, quando ele vai escolher uma instituição, assim, aqueles que estão mais envolvidos, dão uma olhada no currículo, saber o que ele vai aprender e tudo. Como é que a Ânima se preocupa com isso, assim, na formação, na construção do currículo de um curso especificamente? Como é que funciona isso? Sua pergunta é espetacular, né? Por quê? Porque nós fizemos a primeira reforma curricular na Ânima, sobre a nossa gestão nas escolas nossas, em 2006. Né? Desde então, nós visitamos o mundo inteiro. E todas as iniciativas, sejam as iniciativas reguladas, sejam as iniciativas não reguladas, o que tem países, e fomos trazendo para o Brasil. E fazendo reformas curriculares, semestre a semestre, ganhando qualidade. Né? Não tem, na nossa visão, uma Apple ou uma Microsoft da educação. Não existe. Harvard é bom em prática de, por exemplo, PBL, que é Educação por Problema, Problem Based Learning. Stanford é referência em formação de professores. A Finlândia é um país que há 30 anos atrás estava igual ao Brasil. Aí você vai falar, pô, mas a Finlândia não é tão grande, mas é replicável. Né? Ela levou a educação a sério e hoje ela está em qualquer ranking, ela está entre as 3 primeiras. Né? Então a gente foi trazendo essas iniciativas para o Brasil. Né? E hoje a Ânima tem um currículo, que é o E2A, que é o Ecossistema Ânima de Aprendizagem, um currículo por competências, porque a educação migrou de uma educação conteudista para uma educação por competências, porque hoje o conteúdo está em qualquer lugar, está no Google, o aluno chega na sala de aula sabendo mais conteúdo que o professor. Sim. O importante é a competência que o aluno vai ter. Então, hoje a Ânima tem um currículo híbrido, que já falamos sobre isso aqui um pouquinho antes, híbrido, ou seja, que usa mais ou menos tecnologia de acordo com a necessidade individual de cada estudante, currículo híbrido, por competências para mais de 400 mil alunos. Ninguém no mundo tem isso, que eu saiba. Ninguém no mundo tem isso. Ou seja, a Ânima é uma referência global por ter esse currículo. E eu posso deduzir, então, que isso acabou contaminando, no bom sentido, a construção dos currículos. Assim, muitas disciplinas que eram tradicionais deixaram de existir, digamos assim, para aparecerem outras matérias. Exatamente. Olha que coisa interessante. A educação, conta um caso, assim. Vou te contar, vocês vão entender. Olha que coisa interessante. A educação, ela vem da era industrial, porque tinha que formar gente por escalas. Formar. Vou botar você numa forma e você vai ser formado igual ao do seu lado, igual ao da outra cadeira. Então, todos vão ser formados. O currículo ele é disciplinar, ele tem disciplina. São termos da era industrial, né? Disciplina, forma, né? Esses termos... Linha de produção. Linha de produção, por escala, né? Isso já não existe mais. O currículo da Ânima já é um currículo que não tem mais disciplina. Ele é por unidade curricular, ele é por UCs, ou seja, não é mais um currículo disciplinar. Ele não tem mais pré-requisitos, cálculo 1, cálculo 2, não. Ele tem uma questão, uma unidade curricular de um problema, vamos dizer, valuation. E você calcula, os alunos fazem o valuation de um problema de uma empresa, e para fazer o valuation, eles usam fluxo de caixa descontado, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, mas aí eles têm que criar a competência de fazer valuation. Então, hoje o currículo da Ânima, por todas as áreas do saber, ele é um currículo já não mais disciplinar, ou seja, por unidade curricular, ele é um currículo não mais por conteúdo, e sim por competência, e é um currículo híbrido, que você usa mais ou menos tecnologia de acordo com a sua necessidade. E o uso de tecnologia é, olha, vamos usar uma plataforma que vai ser uma experiência síncrona, ou seja, eu estou interagindo com o professor ou com o tutor através da tecnologia de forma síncrona. Ah, não, agora eu vou usar de forma assíncrona, então eu vou ter lá um vídeo, uma consulta assíncrona. E você vai usando todas essas ferramentas para você ter uma experiência riquíssima através da tecnologia. Para a gente terminar esse bloco, isso alterou o tempo de duração dos cursos, por exemplo? Eles ficaram maiores ou menores? Ele alterou porque a gente tem um currículo como um Lego. E o aluno vai acoplando nanocertificações até ganhar a certificação do MEC. Ah, legal. Como a gente é regulado, o MEC tem as certificações mínimas. Então, horas mínimas e utilização de
extensão no currículo e todas as atividades que o MEC faz para que você tenha um bacharel, seja um bacharel em Direito, para você ser um bacharel em Administração. Então, a gente respeita todas as diretrizes curriculares do MEC, por sermos regulados, mas temos um currículo híbrido, que o estudante vai ganhando qualidade e agregando competências com o que há de mais moderno no mundo. Marcelo, uma questão que me preocupa, assim, que eu gostaria de te perguntar, é também sobre não só a formação profissional, mas também a questão da formação humana. Eu suponho que isso seja uma preocupação de vocês. Mas sobre isso nós vamos falar no nosso próximo bloco, então já acessa aí youtube.com/portaluai para você continuar acompanhando essa ótima conversa com o Marcelo sobre educação no Brasil, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Nosso compromisso aqui na TV Alterosa fica para o próximo sábado. Tchau. E aí, pessoal, estamos de volta para o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Estamos conversando com o sócio fundador e CEO da Ânima Educação, o Marcelo Batistella Bueno. No bloco anterior, lá na TV Alterosa, o Marcelo estava falando sobre a formação profissional, mas eu queria te perguntar agora, Marcelo, também sobre a formação humana. Por exemplo, o país está vivendo aí alguns anos de polarização na política, coisas complicadas, as pessoas muito em dúvida sobre posicionamentos. Como que isso acontece dentro da Ânima? Olha, primeiro, a gente tem a visão de que um grupo de educação, ele é um grupo suprapartidário, né? Então, eu não tenho nenhuma ligação política, né? E nós temos que fazer com que os nossos jovens possam aprender o contraditório. Os governos passam, mas a Ânima vai continuar. E o jovem tem que saber que ele tem que pensar de um jeito, o outro pode pensar de outro jeito, e a universidade é o local para que ele possa fazer o debate, né? O debate sadio, né? Ninguém tem que pensar igual ao outro, ninguém tem que ser de cá ou de lá. Você tem que ter liberdade para fazer o debate e saber respeitar essas situações. Então, essa é a primeira questão. A segunda, eu estava falando no bloco anterior, que a educação migrou de uma educação conteudista, ou seja, o conteúdo estava nas bibliotecas das universidades, e o conteúdo foi explodido e está em qualquer lugar, através da internet, do Google, etc., né? Então, a educação é uma educação para formar competências, né? Quais são as competências que você precisa ter para vencer na vida, para ser um ser humano melhor, né? Isso chama-se competências perenes, soft skills. Então, hoje o currículo está cada vez mais focado nessas competências. Exemplos práticos. Você tem que saber aprender a trabalhar em grupo. Você tem que saber aprender a respeitar o próximo e saber que ele pensa diferente de você e que isso faz parte do processo. E nesses tempos, né, essa questão da diversidade, né? Diversidade, Gênero, se colocar raça, altruísmo, se colocar no lugar do outro, respeito, né? Aprender a falar e se expor. Essas competências você tem que trabalhá-las de forma estruturada dentro dos nossos currículos. Então, isso é o mais importante. 2, são elas, no nosso ponto de vista, que vão fazer diferença, né? Por quê? Porque a tecnologia está chegando aí. E a tecnologia nunca vai substituir essas competências. Ela vai substituir trabalhos mecânicos, trabalhos que podem ser escaláveis. Agora, a competência humana, ela vai ser cada vez mais o diferencial. E essa é a nossa visão, tá? Isso fez a diferença durante a pandemia. A gente podemos fazer um programa específico sobre o que a Ânima fez na pandemia, que foi um case que muito nos orgulha. Mas eu acho que esse foco de você trabalhar competências é o que vai fazer a diferença cada vez mais daqui para frente. E a gente fez uma pesquisa há uns anos atrás, porque quase todos os grupos, a maioria dos grupos educacionais dizia: eu vou preparar você para o futuro, vou preparar você para o futuro. Isso causava uma angústia no jovem, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro. Ninguém pode dizer que é o futuro. A gente tem que preparar você para ser a qual for o futuro. Você está preparado para o futuro que vier, que passa por essa conversa aqui, né? Nós temos que preparar alguém que saiba trabalhar em equipe, que saiba respeitar a diversidade, que pense de forma diversa, né? Que saiba que existem posições distintas, que tenha a condição de se colocar no lugar do próximo, que tenha a condição de ser honesto. E com essas competências você vai estar preparado para o futuro que for, seja de qual for. E ninguém sabe o que vai acontecer. Maravilhoso isso, né? Ô Marcelo, no Brasil estabeleceu-se uma verdade, e ela tem muitas razões mesmo, de que a educação é subvalorizada, não é? Desprestigiada, e diferentemente de outros países em que a educação eventualmente é a prioridade 0 ou 1, né? Saúde, educação, e no Brasil isso sempre foi ao contrário.
Mas eu te pergunto, a educação é um bom negócio? Olha, eu acredito que tudo na vida, todos os empreendimentos têm que ser sustentáveis, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, e nós começamos a história no dia 6 de maio de 2003, assumindo a UNA, eu fui convidado para escrever o primeiro artigo editorial do nosso jornal A Tribuna. Legal. E eu escrevi assim, ó, a maior responsabilidade de uma instituição é dar lucro. Você imagine isso há 21 anos atrás, eu botei lucro para provocar. E aí eu discorri e falei, olha, qualquer um país, uma delegacia de polícia, um grupo de comunicação, um grupo de educação, todos eles têm que dar resultado. Uma igreja, tudo tem que dar resultado. O que você faz com o resultado é a diferença. Porque se você não dá resultado, você fecha, você quebra. Né? Você não dura, você não se pereniza. Então, agora, o que fazer com o resultado, essa que é a boa conversa. Então, eu acho que um grupo educacional tem que dar resultado, tem que ser sustentável, tem que ser viável. Se nós vamos reinvestir parte disso em bolsas, se nós vamos ser sem fins lucrativos e reinvestir tudo, essa é uma boa discussão. Mas eu não pararia a discussão na primeira camada, porque a maior responsabilidade que nós temos é continuar essas histórias. A Ânima vai continuar quando não estiver mais aqui nessa existência. Essas marcas têm 90, 100 anos, têm que continuar. E para continuar, elas têm que ser sustentáveis. E para serem sustentáveis, tem que dar resultado. E especificamente em Minas Gerais, como é que você analisa esse segmento da educação em Minas? Ele tem diferença, o Estado tem diferença em relação a outros? Para o bem ou para o mal? Assim, olha, o que tem de melhor e o que tem de pior nesse Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um amor grande por Minas Gerais. Nós começamos aqui, né, e eu sempre que posso eu comento isso. A pergunta mais difícil que faziam para nós, quando nós começamos a Ânima, era se era possível entregar educação de qualidade com escala, que é um desafio grande. E hoje, depois de 21 anos, a gente olha para trás e fala, nós provamos que é possível entregar educação de qualidade para mais de 400 mil estudantes. Isso começou em Minas Gerais. Tem uma razão por ter começado em Minas? Acho que são sincronicidades, mas eu acho que Minas é um celeiro de educação de qualidade, Minas é um celeiro de pensadores, de vencedores, Minas está no centro do Brasil. Isso tem uma série de questões que a gente pode descrever aqui, mas eu tenho muito carinho e muito orgulho da Ânima ter começado em Minas Gerais. A Ânima está focada no ensino superior. Existe a possibilidade de o mercado se abrir para a Ânima explorar outros níveis educacionais, além do ensino superior? Olha, o Daniel Castanho, meu sócio de vida, ele sempre fala que a Ânima é um grupo do pós-médio. Né? O aluno termina o ensino médio, entra no ecossistema Ânima e nunca mais para de estudar. Acho que esse é o desafio. Isso lá fora chamamos de lifelong learning, ou seja, educação para o resto da vida. Como o mundo é muito dinâmico, você nunca mais vai parar de estudar. Então, hoje, a Ânima tem um currículo, como eu falei anteriormente, como um Lego. Você vai fazendo suas certificações, suas nanocertificações e ganhando sua graduação, seu bacharelado, depois você ganha isso vira um mestrado, vira um doutorado, e assim você vai formando a sua trilha individual de formação para o resto da sua vida. Você nunca mais vai parar de estudar. Legal. Marcelo, agora tem uma enorme novidade, que é a chegada de um instituto dos mais famosos no planeta na área da gastronomia, que é o Cordon Bleu da França, vindo para Belo Horizonte. Já é um parceiro da Ânima, mas agora conta para nós, está vindo para Belo Horizonte. Em primeira mão. Um estado onde a gastronomia nem tem importância, né? Nós nem ligamos para a gastronomia. Em primeira mão, eu publicamente vou dizer aqui que eu falei anteriormente que nós somos sócios dos franceses na Le Cordon Bleu, né, numa sociedade 50-50. Le Cordon Bleu é a maior referência mundial em gastronomia, tem mais de 120 anos, né, e é a excelência da gastronomia e da hospitalidade. Né. Nós fizemos uma escola que tem 3 iguais no mundo, agora é a 4ª, em São Paulo, na Vila Madalena. Está lá desde 2018? Tem 6 anos que nós estamos lá. Ela é uma referência mundial. Aí o próximo passo foi a Embi Morumbi, que é uma referência em gastronomia também, que faz parte do ecossistema Ânima, se tornar gastronomia Le Cordon Bleu. E agora nós vamos expandir, estamos trazendo em primeira mão para Minas Gerais. Eu pessoalmente acho que se a gente conseguir
unir, vamos dizer, a técnica francesa e a hospitalidade e a mineiridade, vai ser único no mundo. Ninguém não vai sobra para ninguém. Para ninguém. Porque Minas Gerais é a terra da hospitalidade, de receber, a forma mineira de receber as pessoas, os ingredientes que Minas Gerais tem. Então, eu acho que é um projeto de Minas para o mundo. Eu acho que tem um desafio para eles, porque a culinária francesa é famosa pelos pratos mais compactos, vamos falar assim, né? E a culinária mineira é o exagero, né? A feijoada, aquelas coisas, né? Empanturrar de comer, né? Isso aí vai ser divertido. Mas o mais interessante, eu tenho aprendido muito com os franceses, né? Primeiro que a técnica que a gente aprende no Brasil e vamos aprender em Minas Gerais, ela é a mesma de Paris, é a mesma de Londres, é a mesma de Tóquio, igualzinho. Agora, um chefe da Le Cordon Bleu, quando ele vai para um outro país, uma outra cidade, ele só pode levar o que chamam de caixa de ferramentas dele. Ou seja, as facas, os equipamentos que vêm numa sacola linda, uma linha linda, só pode levar aquilo. Por quê? Porque ele tem que cozinhar com o que ele encontra lá. Então, a técnica aqui em Minas Gerais será a mesma de Paris. Só que aqui ele vai cozinhar com quiabo, com ora pro nobis, com todos os ingredientes que são únicos em Minas Gerais e no mundo. Essa é a beleza. Isso é um modelo mental, isso é uma maneira de ver o mundo, né? Você chega num local, tem humildade para que você utilize o que você encontra lá, o que tem de melhor lá. Então, acho que essa é a grande sabedoria. Trazer a técnica francesa e usar o que nós temos de melhor no Brasil e em Minas Gerais. Muito legal. Para a gente terminar, nós raspamos lá atrás nesse assunto, falar sobre esses 60 anos do UniBH. Eu, particularmente, tenho assim, uma relação muito boa com o Uni. Aqui no jornalismo, nós tivemos programas de parceria de estagiários, vários jornalistas aqui do grupo que vieram de lá e isso foi muito rico aqui para nós. E agora o Uni completando 60 anos. Né? 60 anos de uma história linda. Né? Nós somos escolhidos aí pelos fundadores do UniBH, da Fundac, né? Fundação de Belo Horizonte, Fundação Cultural de Belo Horizonte, para que a gente continuasse esse legado. Não sei se você sabe, foi o primeiro desenho fundacional do Brasil, né? Ou seja, nós fizemos um desenho inovador que já foi replicado por várias outras instituições no Brasil. Legal. E que fez com que é um ganha-ganha-ganha, ou seja, a fundação que vinha tendo dificuldades porque a governança não estava mais preparada para a educação moderna, para os desafios modernos, a fundação foi preservada e foi potencializada e hoje ela está aí forte. Né? O UniBH alçou novos voos, ou seja, fez os seus 60 anos, mas o melhor centro universitário de Minas Gerais, por várias vezes, ou seja, uma referência cada vez maior, com novos cursos, referência na área da saúde agora também, além da comunicação, ou seja, está preparada para os próximos 60 anos também. E a Anima colocou o UniBH dentro de um ecossistema que pôde levar para outras instituições também o que tem de melhor no UniBH. Ou seja, todo mundo ganhou e acho que é um motivo de muito orgulho para a gente. Nós recebemos aí homenagens na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, ou seja, realmente muito, muito orgulho. E por onde a gente anda, a gente vê talentos que aprenderam e que tiveram as suas vidas transformadas através da educação e através do UniBH. E o curso do Cordon Bleu vai ficar lá? Vai ficar lá. Inicialmente fica lá. Inicialmente fica lá, sim. Legal. Marcelo, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Foi ótimo esse papo sobre um tema que é dos mais importantes, né? Que é essa questão da educação. Foi muito legal, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. É uma grande oportunidade e vamos sim olhar a educação cada vez mais como uma prioridade para esse país, para deixarmos um país melhor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, eu só tenho a agradecer. Obrigado, viu? Tamo juntos. Até o próximo programa, sábado que vem. Tchau.